O grande problema da escassez muitas vezes acontece exatamente na abundância. Quando existe essa abundância, essa folga, tu baixa a guarda, tu começa a ter essas percepções de que tu tem condições, de que tu lutou muito para chegar até aí e agora tu merece, e isso vai corroendo a tua situação financeira. O primeiro erro dentro dessa fase de 5 a 10 mil é justamente o erro de atitude. E aí tu vive mal por causa desse erro de atitude que direciona um erro de comportamento. É como se do 5 pro 10 fosse aquela fase de ciclo de vida em que eu saio e eu começo a conseguir respirar. Se você fizer isso, você está fadado a viver para sempre dentro do sacrifício, a viver sempre contando dinheiro e não construindo bem-estar. Para ganhar uma vida efetivamente melhor, tu não pode. Estamos em épocas de fases. Sexta-feira passada, eu falei de um podcast de como que nós deveríamos nos comportar até os 5 mil, né? Porque eu sempre fico pensando sobre isso. Muitas vezes nós queremos tomar um comportamento de uma pessoa como estímulo para o nosso próprio comportamento, só que nós escolhemos o ponto de referência dela errado. E isso é bem danoso, né? Porque, por exemplo, assim, tu vai olhar para o ponto de referência de uma pessoa hoje, né? Sei lá, uma pessoa que tu admira muito, uma pessoa que já conseguiu resolver a vida dela. E ela tem um determinado comportamento. Mas ela só tem um determinado comportamento hoje porque provavelmente este comportamento de hoje não foi o mesmo comportamento que ela teve para chegar até ali. A vida, ela é feita de ciclos. Não sei se você viu o episódio passado, da terça-feira, ficou um episódio muito bom, inclusive te sugiro a ir lá olhar, porque ficou muito bom. E eu vou trazer alguns insights dele com esse aqui também. E aí essa é a questão, né? Muitas vezes esse ciclo faz com que tu tenha uma imagem distorcida e que tu seja, inclusive, muito incoerente contigo mesmo. Seja injusto, inclusive, contigo, por estar se comparando com o comportamento de uma pessoa que já não está no mesmo ciclo de vida que você. Então, eu julgo que é interessante nós compreendermos qual é o nosso ciclo de vida e qual seria um comportamento interessante dentro daquele ciclo de vida, né? Que realmente construiria uma base sólida, construiria uma casa não num terreno de areia movediça, mas com pilares muito bem estabelecidos. Eu acho que é por aí que nós temos que caminhar, é por aí que nós temos que trabalhar para que a gente consiga, para que nós consigamos, para que nós consigamos olhar para essa estrutura e dizer, nossa, agora eu me sinto seguro, né? Então, no episódio de hoje nós vamos discutir exatamente sobre isso, sobre o ciclo entre ganhar 5 e 10 mil reais, trazendo coisas que eu fiz ao longo dessa caminhada, desafios que eu julgo serem normais dentro dessa etapa de vida e estudos, né? 2 estudos que nos dizem muito sobre bem-estar subjetivo para além do valor absoluto da renda. Então, são coisas que eu julgo extremamente necessárias, né? Enfim, sem mais delongas, estamos no nosso episódio número 148 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais e todas as terças e sextas estamos aqui com um episódio novo, trazendo estudos, trazendo discussões, reflexões que possam fazer com que nós possamos, né, construir uma melhor relação com o dinheiro e a vida que vale a pena ser vivida. Se você já tem acompanhado, se você tem gostado, meu convite é que você compartilhe esses episódios com mais pessoas, porque assim nós vamos ganhando mais e mais robustez. Antes de começar, quero dar um aviso. Nós já temos data para a próxima formação em finanças comportamentais. Ao longo do tempo, a partir de agora, eu vou trazendo informações de como que vai funcionar a próxima abertura de turma. Mas, para início de setembro, nós já teremos a 3ª turma da formação em finanças comportamentais. E é interessante que nós tivemos o 4º encontro dessa turma que está acontecendo agora, né? E para quem está assistindo esse episódio depois, agora nós estamos em junho de 2025. Pode ser que tu esteja assistindo isso depois, daí tu pula. Mas eu só quero contar esse aspecto, que nós estávamos na 4ª aula ao vivo, que temos aulas gravadas, e toda segunda-feira nós temos aula ao vivo da formação. E aí
a aula fluiu muito, assim, no sentido dos alunos, né, se engajarem na aula, perguntarem, se emocionarem, conversarem. E eu acho muito interessante isso, porque o que acontece? A formação, ela é um conteúdo denso, né? Ela não é um conteúdo que tu consiga absorver rapidamente, tipo, andando numa esteira, fazendo qualquer coisa e escutando e absorvendo. Então, ele é um conteúdo mais denso. E é um conteúdo que ela começa criando base. Exatamente isso que eu estava falando, né? Ela vai criando essa solidez que permite que tu chegue lá em cima. Então, é como se ela começasse, assim, aquele conteúdo denso, mas que tu ainda não tá entendendo por que tu tá estudando aquilo. Então, tu começa a escutar, começa a ir à aula, começa a fazer os exercícios e fica... Tá, mas eu não tô entendendo, assim, sabe? Gera aquela até por vezes desconfiança, uma certa insegurança. E aí, conforme a formação vai andando, é como se ela começasse assim, fechadinha. E aí as coisas vai andando, e aquilo vai tomando uma proporção, e aquilo ali vai começando a fazer sentido. E aí a pessoa... Meu Deus, agora tudo faz sentido. Agora eu entendo coisas que eu não tinha entendido. Agora eu olho realmente de forma diferente para mim e pro meu dinheiro. Então, é como se fosse desabrochando, sabe? Porque exatamente é isso que precisa acontecer. A mudança, ela tem que vir de dentro para fora. Não é uma mudança que vem uma coisa externa, mas é aquilo vai mexendo contigo, vai gerando reflexões, vai gerando insights, vai gerando questionamentos, e aquilo vai reverberando ao longo das semanas, aquilo vai andando, e quando tu vê, tu diz, meu Deus, agora eu entendi, agora faz sentido. Então, nessa última segunda-feira, nós tivemos a aula do módulo 4, e isso já começou a acontecer. E eu acho muito rico ver isso, sabe? Ver as pessoas desabrochando, ver fazendo esse percurso de começar assim mais fechado e ir se abrindo. Então, a formação, eu não tenho nem como mensurar o impacto que a formação traz, porque ela faz esse trabalho de dentro para fora, e eu acho lindíssimo. Então, quero... além de qualquer coisa, agradecer meus alunos que seguem aqui escutando o podcast, que seguem aqui me acompanhando, que seguem usufruindo desse conteúdo e que confiaram a mim, né, essa responsa de fazer a formação e caminhar, né, dentro desse percurso, que é um lindo percurso. E aí, agora a gente já tem, então, marcado... Início de setembro, a terceira formação. Ainda eu tenho que falar sobre algumas coisas relacionadas à pós-graduação, eu tenho que falar algumas coisas sobre outros aspectos, mas ainda estamos organizando isso e para alguns vai ser talvez uma pequenininha frustração, mas eu vou trazer os motivos pelos quais eu decidi algumas coisas, não hoje, mas só para já deixar claro que a formação ela vai ser aberta novamente em setembro, tá certo? Então, se organize e se você quiser conhecer mais e já deixar o teu nome na pré-inscrição, no primeiro link aqui da descrição do vídeo, você já pode deixar o seu nome. E isso que eu tô falando da formação, de mudança acontecer de dentro para fora, acontece na nossa vida também. E se nós conseguirmos fazer esse movimento, eu tenho certeza que as mudanças são mais duradouras e também impactam nisso que eu vou discutir hoje, né? Nesse podcast, que é justamente essa percepção de como viver quando eu ganho de 5 a 10 mil reais. Que ciclo de vida é esse? Que cuidados eu tenho que ter? Que contextos? O que acontece? O que não acontece? E qual é a influência do valor absoluto do dinheiro e da minha percepção sobre esse valor? Então, é tudo isso que nós vamos aprender neste episódio. Para começar, retratando um pouquinho de como que eu vivi essa fase, né? Essa fase de 5 a 10 mil reais. Como muitos daqui já me acompanham, por muito tempo o meu salário sempre foi a bolsa de estudos, né? Então eu tinha bolsa de graduação, iniciação científica, meu foco sempre foi a vida acadêmica, então eu não tinha outras rendas. Então eu comecei durante toda a faculdade R$400, depois no mestrado 1.200, 1.100, a depender da bolsa que eu tinha, e no doutorado 2.200. Então esses foram
os meus ganhos ao longo de 10 anos. Às vezes as pessoas olham, né, para o hoje e dizem assim, nossa, mas vocês têm uma vida maravilhosa e não sei o que, e não sei o que. Mas na verdade, e eu acho que isso é muito importante dentro dessa fase dos 5 aos 10, na verdade eu tive muita resiliência, sabe? Eu levei 10 anos para ter os títulos de formação que eu tenho e durante esses 10 anos, nunca o meu foco foi o quanto eu vou ganhar. O meu foco era o que eu preciso fazer para me tornar a pessoa que eu quero me tornar, mesmo que por este momento eu tenha que abrir mão de algumas coisas. E dentro da vida acadêmica, nós temos que abrir mão de muitas coisas, né? Porque a não ser que você seja docente, que foi o que eu fiz a partir da metade do doutorado, tu não tem como ter outra renda, é proibido. Ou tu tem a bolsa, ou tu tem a outra renda. E aí muitos programas de pós-graduação, eles vedam a possibilidade, e o meu era um caso desses, que se tu tem bolsa, tu não pode ter outro emprego. E como eu era muito dedicada aos aspectos da academia, publicação, grupo de pesquisa e tal, não teria como conciliar um trabalho formal, né? Das 8 da manhã ao meio-dia, das 2 da tarde às 6 da tarde. Então eu optei por realmente abrir mão disso e focar na minha carreira acadêmica. E foi o que eu fiz e eu não me arrependo em nenhum momento sobre isso. Mas eu julgo que é interessante e hoje isso me serve de lição. Eu gosto de olhar para trás e pensar. Por vezes eu tô ansiosa, né? Hoje em dia não mais, mas quando eu comecei o podcast aqui, eu era muito ansiosa, porque imagina, eu trabalhava o quanto eu trabalho hoje, fazendo o que eu faço, com a dedicação que eu coloco, e eu tinha 50 visualizações. Eu tive por um ano e meio, 50 visualizações. Quando batia 200 visualizações nos podcasts, já era motivo de festa, porque o normal eram 50 visualizações. Então, tu imagina tu empregar um esforço desses, né? E naquela época, o que eu fazia era me espelhar na minha própria história. Eu pensava, Jéssica, tu tá ansiosa por um ano e meio de trabalho. Tu ficou 10 dentro da universidade. Então, respira e não pira, tá tudo bem. É só seguir, né? É só seguir. O trabalho que tu desenvolve é um trabalho sério, é um trabalho rico, é um trabalho que contribui com a vida das pessoas. Então, é só seguir. E isso me dava força, porque eu olhava para trás e eu via que eu já tinha feito isso antes, então que eu poderia fazer de novo. E essa era uma fase bem ansiosa. E aí, ao longo do tempo, as coisas foram evoluindo, foi ganhando uma outra proporção. Eu ainda quero que nós tenhamos mais proporção do que nós temos hoje, mas é um trabalho também do que era, porque isso já tá, é maravilhoso. Aí eu penso daqui 10 anos como é que vai estar, e aí isso me dá conforto emocional. Mas eu tô dizendo tudo isso porque quando nós olhamos para essa fase, né, de 5 a 10, por vezes é uma fase, a depender do perfil da pessoa, que ela já fez todo esse esforço de esperar, que ela já fez todo esse esforço de fazer muito e ganhar pouco, que ela já se dedicou significativamente. E é como se do 5 para o 10 fosse aquela fase de ciclo de vida em que eu saio e eu começo a conseguir respirar. Então, tu tá lá como se fosse afogado, né? Matando um leão por dia, que R$20 faz diferença. Que é quando eu vivia na bolsa. R$20 fazia diferença. Aí tu começa a ganhar um pouco mais. Tu começa a ganhar um pouco mais. Começa a ganhar um pouco mais. Aí tu faz... agora eu posso respirar. E aí entra um grande risco nesta fase. Quando tu começa a respirar, e o livro da escassez ele menciona exatamente isso, tem um estudo que desenvolve que o grande problema da escassez muitas vezes acontece exatamente na abundância. Por que que a escassez, o problema começa na abundância? Porque se a pessoa entrou nesse ciclo de 5 a 10 mil e ela tá respirando, é como se ela baixasse a guarda. Agora tá tudo bem, agora eu posso. E aí ela começa a construir justificativas do que ela pode. Então ela pensa assim, pode ser como no meu caso. Eu passei 10 anos estudando para ser quem eu sou. Isso 10 anos de formação, né? Entre 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado.
10 anos estudando. Eu escolhi um outro caminho que não era o caminho docente, que era o caminho mais difícil. Porque se eu escolhesse o caminho docente formal, era muito mais fácil, eu estava pronta, né? Então eu teria começado em 2000 eu comecei antes, né? Eu já era coordenadora, eu já tinha uma posição dentro da universidade que eu trabalhava, embora não era uma universidade grande, mas eu poderia me realocar facilmente em outras universidades com as qualificações que eu tinha, com as publicações que eu tinha, com as experiências que eu tinha. Então eu poderia seguir esse caminho e seria um caminho muito mais fácil, porque era o caminho que eu me preparei a vida toda, né? Para seguir aquele caminho. E aí, quando eu mudei, passei por essa baixa de novo, até que a curva, ao invés de se tornar uma curva ascendente, se tornou uma curva exponencial, né? Com as escolhas que eu fiz ao longo da vida. Só que quando ela começa a ser exponencial, e o 5 ao 10 é meio que uma transição entre isso, essa sensação do eu mereço, ela é fortalecida por esse longo tempo que ficou aqui atrás de muito esforço sem recompensa. Então, digamos que fosse o meu caso, assim, né? 10 anos de esforço sem recompensa. Aí, digamos que o resultado tenha vindo ali naquele 11º ano, que não foi o caso, porque, como eu disse, eu escolhi um outro caminho e recomecei. Então, dei uma bagunçada, né? Tipo, é quase um masoquismo, assim, pera, vamos começar de novo? Já não foi suficiente 10 anos, então vamos começar de novo. Mas digamos que eu tivesse feito o percurso normal, tipo 10 anos e tal, e aí começa a ganhar, vai para esse patamar de 5 a 10. Aí olha para trás e pensa assim, nossa, foram 10 anos de dedicação. Então eu mereço. Eu já consigo respirar. Então, como eu consigo respirar, eu baixo a guarda. E aí esse eu mereço começa. Eu mereço morar numa casa melhor. Então é aí que as pessoas começam a fazer financiamento imobiliário. Eu mereço andar de carro, porque eu não posso mais ficar andando de ônibus. Nesse caso aqui, ainda a pessoa, antes do 5, provavelmente andava de ônibus. Um pouco de Uber, mas né, não era o dia a dia era ônibus. Então, eu já posso parar de andar de ônibus, então eu quero andar no meu carro, eu não quero ficar gastando com Uber, eu quero ter o meu carro. Então, financia a casa, financia o carro e começa a usar cartão de crédito, porque daí eu tenho que me vestir melhor, porque eu tenho que me apresentar melhor. E aí, com isso, o que poderia ser o início de uma jornada de construção de segurança financeira que efetivamente pudesse comprar a tua liberdade, tu está dentro desta fase ao fazer esse percurso, cavando a tua própria cova. Eu sei que é bem duro escutar isso, né? E o que acontece é normal isso. Justamente por essa construção de que quando existe essa abundância, essa folga, tu baixa a guarda, tu começa a ter essas percepções de que tu pode, de que tu tem condições, de que tu lutou muito para chegar até aí e agora tu merece, e isso vai corroendo a tua situação financeira. Então, o primeiro erro que eu percebo dentro dessa fase de 5 a 10 mil é justamente o erro de atitude. Quem já escutou aqui os podcasts que eu menciono alfabetização financeira, que eu falo sobre os 3 pilares da alfabetização financeira para a construção do bem-estar financeiro, né? Então, eu preciso ter uma atitude positiva e adequada, eu preciso ter conhecimento e eu preciso ter um comportamento adequado. O conhecimento, ele é o de menos. É o que tem a menor força de associação na construção da alfabetização financeira e, consequentemente, na geração de um bem-estar financeiro. Porque saber o que é uma taxa de juros, saber o que é uma inflação, saber se aqui determinado comportamento é mais arriscado ou menos arriscado, isso não determina o teu resultado. O que determina teu resultado é a atitude que tu tem para aquilo e o teu comportamento efetivo. Então, o conhecimento, ele serve como alicerce, como base, mas ele não é determinante. Tem muitas pessoas que podem não ter todo um conhecimento técnico e ainda assim ter uma boa atitude e um bom comportamento. Então, o que eu quero dizer aqui é que eu percebo que este é o primeiro problema de quem chega dos 5 aos 10 mil de renda mensal. Tem uma atitude, e o que é a atitude? É a crença, né?
É como eu leio essa situação, é como eu vejo o mundo dentro desta condição. E se eu ler o mundo dentro dessa condição, com essa percepção de, mas eu mereço porque eu trabalhei muito para isso, o que tu vai colher deste eu mereço é um sacrifício logo ali na frente. É isso que por vezes eu fico me coçando, porque as pessoas escutam eu dizer isso aqui e volta e meia tem comentários. Mas se vive uma vez só na vida, mas se eu não aproveitar, não é uma questão de tu não aproveitar. Só que esse teu aproveitar não pode sacrificar o teu eu do futuro. Não pode sacrificar os teus ciclos, como nós mencionamos no episódio anterior. Precisa haver esse equilíbrio. Se não houver esse equilíbrio, o que tu tá plantando, achando que tu merece viver hoje, é uma péssima condição amanhã. E eu não quero que isso aconteça. E aí, para que tu tire a prova real disso, pega uma pessoa que te diz assim, ai, mas tu merece. E vê qual é a condição financeira dela. Vê se ela tem reserva de emergência, vê se ela tem investimento de longo prazo, vê como que estão as dívidas dela. E aí, a partir de tu olhar realmente para a condição daquela pessoa, tu pensa, essa pessoa que tá me dando essa lição de moral, ela tem a vida que eu gostaria de ter? Na maior parte das vezes, não. É a mesma coisa quando as pessoas chegam pra mim e dizem assim, ah, tu trabalha demais, ah, tu faz isso, ah, tu faz aquilo, ah, não sei o quê, ah, não sei o quê. Aí eu olho pra vida da pessoa e tá tudo virado do avesso, uma bagunça. Aí eu olho pra vida da pessoa e digo assim, entra aqui, sai aqui. Porque não faz o menor sentido eu escutar o que ela tá me dizendo. A vida que ela tá construindo não é a vida que eu quero. Não é a vida que eu valorizo. Então, nós precisamos amadurecer o que é importante para nós mesmos, para que as opiniões alheias que não sejam coerentes com o que é valoroso para ti, elas se tornem insignificantes. Agora, na medida em que você não sabe o que é valoroso para ti, na medida em que você não tem discernimento do que efetivamente tu quer para tua vida, tu começa a ser muito vulnerável a esse tipo de coisa. E não só externa, mas interna também. Dessas conversas mentais. Eu mereço, eu posso, eu batalhei muito para isso. E tu merece. Mas o que tu merece é construir uma vida feliz. É construir uma boa vida. E uma boa vida não é sacrificando a tua segurança financeira e a tua liberdade. E isso não é a Jéssica que está dizendo. Logo depois eu vou trazer os 2 estudos que vão sintetizar essa minha fala, com base, obviamente, em ciência, que é sempre o que eu faço, né? Então, só concatenando as ideias, como eu digo para os meus alunos, o primeiro cuidado que você tem que ter, se você está dentro dessa faixa de 5 a 10, o primeiro erro que você pode cometer é um erro de atitude. E esse erro de atitude, rotulado como esse eu mereço, ele vai levar a um segundo erro, que é o erro de comportamento. Então, tu tem um erro de atitude, a leitura da tua situação, a tua crença sobre a realidade. E isso desencadeia um erro de comportamento, que é justamente fazer esses empréstimos, esses financiamentos, um consumo exacerbado, pensando que, olha, isso aqui é prioridade. Quando, na verdade, não era prioridade. É só uma atitude inadequada que manipulou a tua percepção do que é necessário e do que é desejo e fez tu criar toda uma justificativa, toda uma narrativa mental para te convencer de que aquele ali era o melhor caminho a ser seguido. Então, é como se, a partir da crença que tu tem, ou seja, da atitude que tu tens, essa atitude, ela vai construindo uma teia de justificativas que vão direcionando o teu comportamento. E aí, quando tu vê, tu tá convencido de que aquele comportamento é o comportamento adequado. E aí, uma fase da vida que era para ser uma fase de facilitação, de respiro, de paz, de tranquilidade, porque finalmente tu conseguiu chegar num patamar financeiro que boa parte das pessoas não chegam,
Porque se tu tem uma renda de 5 a 10 mil reais, proporcionalmente à população brasileira como um todo, tu já está num patamar muito além. Tu chega lá e aí tu vive mal. Por causa desse erro de atitude que direciona um erro de comportamento. Esses dias me fizeram uma pergunta muito interessante que casa com essa construção no Instagram, né? Me perguntaram assim, Jéssica, tu prioriza qualidade nas roupas ou tu prioriza preço? E isso é um exemplo perfeito. Quando eu estava na faixa de inferior a 5 mil, pensar em qualidade é uma utopia absurda. Se você já compra roupas, você sabe que na realidade comprar roupa com qualidade não é barato. E se tu priorizar, eu contei isso no episódio de sexta-feira passada, volta lá e escuta. Se priorizar qualidade nessa fase, tu não vai comprar. Porque eu, por exemplo, guardava R$1.000 para comprar, para ir para São Paulo e comprar roupa pro ano todo. Com R$1.000 tu não compra uma roupa, um conjunto de uma roupa boa. Mas Jéssica, que absurdo. Mas é a realidade. E eu não tô falando de lojas de grife maravilhosa, eu tô falando do Zara da vida. Se tu vai comprar um casaco e uma calça, deu R$1.000, mais a depender. Eu não tô falando de... Eu não tô nem chegando no... Tô falando da Zara, que ainda é um fast shop. Fast shop? Como é que fala? essas... Acho que é fast shop, né? Acho que é. Que é, tipo, Renner e Riachuelo e tal. E Zara tá num patamar acima, mas ainda assim é entre aspas, uma loja de departamento, né? Não é uma loja de grife. Imagina se tu ganha... Se eu guardava R$1.000 pra comprar roupa pro ano inteiro, como é que eu ia pensar em qualidade? Então, pensar em qualidade varia de ciclo. E aí, quando nós olhamos para esse ciclo de 5 a 10, abre espaço para, por vezes, criar também essa narrativa de atitude que direciona o comportamento, de dizer, agora eu só compro roupas de mega qualidade. Agora eu só quero coisas de mega qualidade. E aí, se não é uma pessoa que nem eu, que sou extremamente minimalista no meu guarda-roupa, eu tenho poucas roupas. Se você ficar revezando aí nos podcasts, tu vai ver que eu tenho um número de blazer e eu tô sempre trocando um blazer ou outro. Mas no composto tu vai ver, eu uso sempre os mesmos. Mas é que eu componho com uma blusa diferente, componho com uma coisa diferente. E aí parece que eu tô com uma camisa diferente. Mas eu tenho pouca roupa comparado ao normal. Mas se é uma pessoa que não é minimalista, entre aspas, que nem eu, nessa fase a pessoa começa assim, nossa, mas agora eu tenho que priorizar a qualidade, porque agora eu ganho bem, porque agora isso, porque agora aquilo. E aí ela piscou e ela gastou 3 mil, 4 mil reais num mês em roupa. E isso não é difícil? Não é difícil. Então o que eu quero dizer é que essa é uma fase crítica para determinar se tu vai ter segurança e liberdade financeira ou se tu vai entrar dentro da corrida dos ratos. Mas, Jéssica, eu já tô na corrida dos ratos, que é aquela coisa, né? Tu ganha o dinheiro, aí tu gasta, aí tu trabalha para ganhar o dinheiro, aí tu gasta, aí tu trabalha para gastar, e aí tu fica e não vai para frente da vida, né? Essa é uma fase que eu julgo que ela é determinante pra, será que eu vou ficar nisso ou eu vou conseguir ter uma vida efetivamente melhor? Só que tu tem que ganhar a consciência de que para ganhar uma vida efetivamente melhor, tu não pode gastar tudo que tu ganha. Então, dentro desta percepção de atitude e comportamento, um trabalho que precisa ser feito muito forte é: eu não posso aumentar o meu padrão de vida na mesma proporção que aumentou a minha renda. Se você fizer isso, você está fadado a viver para sempre dentro do sacrifício, a viver sempre dentro da roda dos ratos, a viver sempre contando dinheiro.
e não construindo bem-estar. Que, dentro do que a gente poderia falar didaticamente, felicidade. Mas, Jéssica, da onde tu tira isso? Foi tu que... É tu que acha? Não sou eu que acho. Como nunca... Nunca não, né? Quando é algo que eu acho, eu digo, olha, isso aqui é o que eu acho. Mas nesse aspecto não é o que eu acho. É o que os estudos dizem. E aí vamos para 2 estudos que eu julgo muito interessantes. Para fortalecer esta percepção de que vale a pena não aumentar padrão de vida na mesma proporção que aumenta as tuas rendas, e que eu julgo que essa fase dos 5 a 10 é a oportunidade que tu tem real e efetiva de começar a ampliar a tua folga financeira. Ou seja, tu ganhava 5. Agora digamos que tu ganhe 10. Faz de conta que tu ganha 7. Porque essa diferença de 3 aqui, ela é para a construção do teu ciclo de investimentos, da tua reserva, que a gente falou sobre ciclos no episódio passado. Quem não viu, veja que ele está surpreendente. Mas para que tu olhe e diga assim, não, dentro desse ciclo eu ganho 7, eu não ganho 10. E esses 3 eu vou guardar. Porque isso vai fazer com que aumente a tua folga, que é essa diferença entre a renda e a despesa. E é isso que vai te trazer felicidade. Como assim, Jéssica? Então, vamos lá. Primeiro estudo. O objetivo desse estudo, ele era avaliar se dinheiro, ele compra felicidade quando eu já ultrapassei as necessidades básicas. Porque já é extremamente estabelecido, né, que dinheiro compra felicidade quando nós estamos numa fase de sair ali daquele patamar de meu Deus, eu preciso respirar porque eu preciso pagar as minhas necessidades básicas, então eu preciso pagar água, luz, telefone, internet, comida, moradia, então eu preciso pagar todas essas coisas, então eu preciso respirar, certo? Quando eu preciso respirar dentro desse movimento, qualquer aumento de renda muda muito a minha percepção de bem-estar. Porque antes eu não conseguia comer, agora eu como, então... Só que para além disso, o quanto que o dinheiro efetivamente compra felicidade, né? E nós já temos um estudo do Matteo e do Kahneman, que foi publicado em 2023, que eles mesmos, eles provam, né, que dinheiro compra felicidade e não tem limite para aquelas pessoas que já são felizes. Se eu não me engano, no episódio 20 e poucos eu discuto esses estudos. 23, quem sabe? Não. 23 não é, ou 30 e poucos, mas são os episódios do início ali, né? Dinheiro traz felicidade, alguma coisa assim. E aí, o que eles discutem é que provam, com mais de 30 mil pessoas sendo pesquisadas, é que dinheiro compra felicidade, mas numa proporção menor do que se esperava. Que o dinheiro absoluto, se tu pega uma pessoa que ganhava 15 mil, no caso, dólares, né? E passa a ganhar 250 mil dólares no ano, ou seja, uma diferença extremamente significativa, a diferença de felicidade do de 15 para do 250 são 5 pontos percentuais. Então, é uma diferença pequena. E é isso que os estudos têm mostrado, que a renda compra felicidade, mas o impacto ele é pequeno perto do que se esperava, né? E aí, os novos estudos a esse respeito têm buscado entender, tá, mas se a renda absoluta, que é o valor em si que eu ganho, ela tem um impacto pequeno, o que relacionado ao dinheiro tem um grande impacto? E aí foi a partir disso, né, que esse estudo ele avaliou se situação financeira, renda, influencia a satisfação global de vida. Mas o que é o mediador? Qual é a variável que medeia esta relação? E aí a resposta que eles chegaram é que é segurança financeira. Ou seja, folga. Então, para que tu tenha uma ideia, essa mediação, ela chegou a diminuir, e aí eu sei que eu tô falando um tanto técnico, vou tentar ser didática, vou falar técnico e depois eu vou tentar ser didática. No momento que ele adiciona essa variável dentro da análise, então eu tenho aqui renda impactando satisfação global de vida, ou seja, felicidade, tá? Então eu tenho uma força de associação aqui muito grande. Quando eu coloco segurança financeira no meio dessa relação,
mediando essa relação. Então, eu saio da renda, vou para a segurança financeira, da segurança financeira eu vou para a felicidade, ao invés de sair direto da renda para a felicidade. Então, tem uma outra variável aqui no meio do caminho. Quando eu faço isso, a força dessa associação ela fica muito maior pelo percurso renda, segurança financeira, felicidade, do que simplesmente por renda e felicidade. Sendo que essa relação de renda para felicidade, ela chega a reduzir 84% no momento em que eu adiciono a variável segurança financeira. Didaticamente falando, o que isso nos representa? Que o quanto eu ganho impacta na minha felicidade. Sim. Só que o que realmente vai determinar se essa relação ela é forte ou não é o quanto seguro eu me sinto. É a minha percepção subjetiva de o que eu tenho é suficiente, eu me sinto segura financeiramente. Eu consigo arcar com os meus compromissos. Se surgir algum imprevisto, eu tenho como que bancar. Eu sinto que eu estou caminhando na direção dos meus objetivos. Eu sinto que eu tenho uma certa liberdade de escolha. Se eu sentir que eu tenho essa segurança financeira, eu sou mais feliz. Agora, se eu não sentir que eu tenho essa segurança financeira, mais renda não me traria mais felicidade. Então, é como se essa relação ela fosse fortalecida pela segurança. E eu trago esse ponto aqui muito preciso dentro dessa discussão de 5 a 10 mil de renda, justamente porque eu vejo que é nesse patamar que tu pode começar de forma mais intensiva, não que antes tu não possa, tem que fazer antes também, como eu disse, 10, 5, 100 reais que seja faz diferença, até para ir ganhando hábito, mas é aqui que tu consegue fazer esse movimento com mais força. E aí, esta força, ela só vai impactar a tua felicidade se tu cumprir com um script de construir segurança financeira. E é nesse patamar que tu começa a ter liberdade para construir isso. Como eu disse, não é que antes tu não tenha, é que antes é mais difícil. Porque depende do contexto da tua cidade, do custo de vida da tua cidade. Dentro dessa fase aqui, independente da cidade que tu mora, óbvio que tem umas mais caras, outras mais baratas, mas já é possível fazer algumas manipulações. Abrir mão ainda de alguns prazeres e conseguir construir uma estrutura bem adequada. Eu e o Gui foi dentro desse patamar que nós começamos a construir todo o alicerce que nos permitiu fazer transição, fazer todo um movimento que hoje faz com que nós estejamos aqui. Se quando nós estivéssemos nesse patamar, nós tivéssemos largado a rede e aí vivido a vida que... agora eu vou viver a vida. Agora eu mereço. Nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Eu tenho absoluta certeza disso. Porque nós não teríamos construído folga, não teríamos construído segurança. E aí isso prejudicaria a sanidade mental, prejudicaria a felicidade. E isso faria com o meu perfil provavelmente inibir diversos comportamentos que me fizeram chegar onde eu cheguei. Então, quando eu digo que esse tipo de coisa é importante, não é só pelo que eu acho. É pelo que eu vivi e pelo que a ciência nos mostra. E aprofundando ainda mais dentro dessa relação, tem um outro estudo que ele avalia exatamente esses aspectos, né? Ele faz algumas manipulações para avaliar o impacto da renda relativa objetiva. O que é renda relativa objetiva? A renda relativa é como que eu me sinto em termos de posição frente aos meus pares. Mas aqui de uma forma objetiva. O que quer dizer isso? Eu tenho mais dinheiro que o meu vizinho ou menos? Isso é uma percepção relativa objetiva. Eu ganho 10, o meu vizinho ganha 9, então eu ganho mais do que o meu vizinho. É uma renda relativa objetiva. Objetiva porque é o valor. Mas tem a renda relativa subjetiva. Eu sinto que eu tenho mais ou que eu tenho menos que o meu vizinho?
E tem ainda a renda, que foi os 3 grupos que ele estudou aqui. Tem a renda absoluta subjetiva, que é a percepção de que a minha renda absoluta, ou seja, o valor que eu ganho, se ele é suficiente em termos subjetivos para atender às minhas necessidades e desejos, ou não. Então, percebe, eu tenho a questão relativa, que é posição social, que ela pode ser absoluta ou relativa. E eu tenho uma questão absoluta, que é a renda efetiva, que ela pode ser absoluta em termos reais, mas subjetivo no ponto de vista de avaliação. Eu olho para as coisas e eu avalio se a minha condição, com o valor que eu ganho, é superior ou inferior àquilo que eu julgo que seria necessário. Então, por exemplo, vamos pegar dentro desse intervalo, de 5 a 10. Digamos que você ganha os 10 mil reais. Essa é a tua renda absoluta. Em termos subjetivos, essa renda atende à tua necessidade, aos teus desejos ou não? E aí foi exatamente essas manipulações que eles fizeram dentro desse experimento. Então, eles trabalhavam com simulações, eram mensagens de simulação, com 2 tipos de manipulação, né? A manipulação de ser absoluto e a manipulação de ser relativo. No caso de ser absoluto ou subjetivo, era essa construção. Eles liam um textinho e aí eles eram enquadrados em um desses grupos, de alta satisfação ou baixa satisfação. Como assim? A pergunta era, a maioria dos americanos na sua faixa de renda, e aí subdivide em 2 grupos, tem dinheiro suficiente para arcar as suas necessidades e os seus desejos. Para um outro grupo era dito, não tem dinheiro suficiente para arcar com as necessidades e desejos. Então, eu manipulei a percepção subjetiva. Então, eu tenho uma renda absoluta, 10 mil. Então, digamos que todo mundo tem a mesma renda, 10 mil. Só que para um grupo eu digo que, em comparação com os demais têm uma percepção de que é suficiente 10 mil. No outro grupo, os demais têm uma percepção que é insuficiente. E aí eu consigo me posicionar. Nossa, mas se eles estão achando que é suficiente, será que é? Se eles estão achando que é insuficiente, será que é? Então, cria essa percepção subjetiva, né? E relativa é a posição social, né? Então, em relação aos trabalhadores, você tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Então, antes eu estou trabalhando com posição, se é suficiente ou insuficiente, com posição que eu digo subjetiva. E aqui eu estou dizendo relativa. Relativa ao que eu ganho. Será que o que eu ganho é mais ou menos? Então, não estou sendo subjetivo, porque é o valor real, mas eu estou sendo relativo, que é a depender do que eu estou comparando, tá? E aí, para cada um desses grupos, tinha que escrever para fortalecer, para que a manipulação ela tivesse efetivamente impacto, tinha que escrever sobre algum momento da vida que a pessoa tenha sentido que aquele dinheiro realmente tenha sido para o grupo de insuficiente, insuficiente, para o grupo de suficiente, suficiente. E em relação a essa parte de mais ou menos recursos, que ela escrevesse, eu sinto que eu tenho mais recurso que meus vizinhos, eu tô dizendo vizinho, né, só título de exemplo. Ou eu sinto que tem menos que os meus vizinhos. E aí eles faziam essa manipulação. Qual foi o resultado? Depois de avaliar satisfação global de vida, afeto positivo e negativo, né, então quanto sorriso, quanto choro tem, estado emocional e privação percebida. O resultado principal desse estudo mostra que quando a pessoa ela sente que o dinheiro dela é suficiente, a renda que ela tem vai trazer mais felicidade. Agora, quando ela vai aumentando a renda dela, só que ela tá sempre com aquela sensação que, embora ela ganhe mais, aquilo segue sendo insuficiente. Esses são os públicos que têm uma menor satisfação global de vida, que envolve bem-estar, que envolve as questões de satisfação global de vida e afeto positivo e afeto negativo. Em termos muito didáticos, se você ficar aumentando a tua renda
e sempre aumentando o teu desejo na mesma proporção, não criando folga, independente de quanto tu ganhe, tu não vai ser mais feliz. Agora, se tu for ganhando mais, aumentando a tua folga, aumentando a tua sensação de paz de espírito e não aumentando na mesma proporção a tua necessidade, isso sim, desta forma, o dinheiro compra a felicidade. E eu, de verdade, entendo que nessa fase dos 5 aos 10 mil é uma fase determinante para que você caminhe pelo lado de que o dinheiro vai te comprar felicidade efetiva ou que o dinheiro vai ser o teu chefe, o teu patrão, e tu vai ser escravo dele pro resto da vida. Forte, né? Mas de verdade é o que eu vejo acontecer. E é o que os estudos têm nos mostrado. O dinheiro, ele pode sim trazer muita felicidade, muita tranquilidade, muita paz, muito bem-estar. Mas isso vai depender da forma com que tu lida com ele. Se tu não aprender a lidar com o dinheiro de uma forma de atitude e comportamento adequado, não importa o quanto de dinheiro tu vai ter, tu vai estar sempre escrava dele. Enfim, reflexões para uma sexta-feira. Vamos, né, quebrar aí, que ficou um clima pesado. Mas eu sei que às vezes eu trago coisas pesadas, assim, né, reflexões pesadas, mas que no final das contas faz com que cada um de vocês saiam daqui com um pensamento um pouco diferente e que lá na ponta isso vai repercutir numa mudança de atitude e comportamento. Eu não sou aquela pessoa que vou vir aqui dizer sempre o que é fácil de se escutar, mas eu vou vir aqui e sempre vou dar e trazer algum conhecimento que eu julgue que, embora difícil, vai fazer com que tu construa uma vida melhor. Espero que tu tenha sensibilidade para sentir isso da mesma forma que eu sinto, tá certo? Meu muito obrigada e até a semana que vem.